Muito bem-vinda a mais um Saúde em Pauta. E você sabe, a gente sempre traz um tema especial para você, gente. E o tema de hoje é tão diferente, é tão peculiar, que é o seguinte: às vezes a gente tá aí correndo a nossa vida, né, passando no dia a dia, falar, eu precisava mudar esse meu comportamento, ou eu precisava mudar essa minha postura, ou eu precisava mudar a minha vida, e eu não consigo. Por que que é tão difícil a gente mudar? Já parou para pensar nisso? Então, para falar sobre isso, para entender como que é toda essa dinâmica, nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a Mônica Faraone Françoso. Ela é especialista em cura de traumas, desbloqueio emocional e reprogramação mental, com mais de 20 anos de experiência clínica e de desenvolvimento humano. Muito obrigada, Mônica, pela sua participação aqui no Saúde em Pauta. Muito feliz de estar aqui com você, Carol, de estar te revendo hoje e nessa oportunidade de estar contribuindo com o seu programa e com todo mundo, né, que tem essa dificuldade. Com certeza, vamos entender, né, como tudo isso funciona, e obrigada mais uma vez pela sua participação. Vamos à pergunta-chave, então, Mônica. Por que é tão difícil a gente mudar? Começaria com uma pergunta: o que realmente você quer mudar, né? Você quer mudar os seus resultados ou o seu comportamento? Por mais que pareça óbvio, não é tão óbvio assim, porque o nosso comportamento nem sempre a gente está disposto a mudar, a gente só quer mudar o resultado. Como que acontece então essa mudança? Somente 5% do que pensamos é consciente, 95% do que move sua vida é inconsciente. Nós temos inteligência para perceber que algo precisa ser mudado, mas às vezes a gente não tem a força de ação. Nós não temos um movimento, apesar de falar assim, eu preciso comer menos, eu preciso fazer regime, eu preciso trabalhar mais, mas a gente não tem a força, não tem a ação disso. Como que eu faço para me movimentar? A ação, ela depende da percepção de mundo que a gente tem. Então, como eu percebo o mundo, a partir dessa percepção é que eu ajo. Só aqui, por trás da minha percepção de mundo, tem toda a minha verdade, tudo aquilo que eu acredito que é verdade, tudo que foi construído como verdade na minha base, né? Assim, nas minhas experiências, naquilo que eu aprendi e tudo mais. Então, essas verdades é que estão por trás da minha percepção, e minha percepção que movimenta a minha ação. Daí que eu vou ter um resultado. Então, se a gente pensar, é a minha verdade que determina o resultado. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo prático, assim, acho que para as pessoas entenderem, até para a gente exemplificar melhor. Preciso emagrecer. Então, todo dia eu vou lá, eu olho pro espelho, eu falo, ai meu Deus, essa roupa não tá legal. Ai meu Deus, não tô feliz assim, não tô me aceitando assim. Mas aí eu fico ansiosa e eu vou lá e como mais. eu não saio disso, eu não saio. Por quê? Porque a minha percepção sobre isso tá me atrapalhando, é isso? Como que eu faço para mudar esse mecanismo? E aí aqui eu vou estar explicando ao longo da entrevista, né? Então, desde pequenininha, a gente está absorvendo um monte de informação. Então, vou falar como é que isso foi montado e por que a gente não tem essa dificuldade de estar encontrando a falta de ação. Eu quero fazer aquilo e eu não estou conseguindo ter a ação para aquilo, tá? Então, desde da vida intrauterina, a gente está só absorvendo informação em todos os tipos, né? Sensoriais, auditivas, todas elas. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos desenvolvendo, né? E aí, nesse desenvolvimento, a gente está recebendo uma carga de informação muito pequenininha, a gente ainda não tem filtro, então a gente não rejeita nenhuma informação, só recebe, recebe, recebe. Ao mesmo tempo, a gente está se desenvolvendo, e cada fase do desenvolvimento, a gente está passando por desconfortos, medos profundos. Então, isso tudo vai sendo formado, o modelo de mundo. Então, tudo aquilo que você ouviu, né, do seu meio, né, da sua família, do que é certo e errado, do que é bom ou ruim. Ao mesmo tempo, você foi passando por vários medos de rejeição, de abandono, de humilhação, de manipulação, de exclusão, que são os medos das fases de desenvolvimento. E aí, isso tudo vai ficando no seu inconsciente. Tá? Então, quando você já tem idade para estar questionando isso, muita coisa já está formada e já está no inconsciente. E aí, essa informação que chega nova, o que acontece?
você recebe a informação no consciente, só que você já tem uma base formada. Então, muito rapidamente, né, você compara, você fala isso, aí lá no seu inconsciente tem uma informação diferente e você vai lá e rejeita, né? Então, normalmente a nossa base já está toda formada e a gente rejeita aquilo que é diferente daquilo que a gente já aprendeu. Como que se fosse uma reação mesmo, né? A gente reage, porque tem alguma coisa já, uma verdade já programada dentro da gente. Essas verdades já estão inconscientes. E junto com essas verdades existe uma carga emocional. Então, por que é difícil mudar? Porque toda informação tem uma carga emocional, né? Nosso cérebro é córtex, límbico e reptiliano, racional, emocional e primitivo. Cada um deles tem uma maneira de funcionar. Então, o primitivo te ajuda na sobrevivência, o emocional nas suas relações e o racional, né, o córtex na sua inteligência. Só que normalmente a gente entende cérebro como a mente, né? Quando a gente está pensando que está tudo só na cabeça, só que não. Todas as suas células estão carregadas de todas as informações. E aí, quando passa por esses 3 cérebros, né, ela está carregada de emoção e sobrevivência. Então, toda a informação foi processada desse jeito. E quando ela passa por isso, eu acabo polarizando. Então, se eu aprendi, se quando criancinha eu quase morri afogada, então a carga emocional água, para mim, ela é negativa. Então, toda a minha experiência, tudo aquilo que eu aprendi, eu começo a polarizar como positivo, negativo, certo, errado, bonito e feio, seguro, perigoso e assim vai. Então, mas só que isso está no inconsciente. E isso é que torna a nossa verdade, a nossa lente, e a partir dessa lente eu começo a olhar para o mundo, que são as minhas percepções. E como eu percebo, eu ajo, e aí que eu vou ter o resultado. Por isso que é tão difícil a gente mudar o nosso inconsciente, né? Mas para saber um pouquinho disso, a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta para você explicar pra gente, né, como que a gente pode então mudar esse inconsciente com todas essas gavetinhas de informações já pré-formatadas aí, né, que a gente tem em frente a algumas situações. Muitas gavetinhas. Então até já, Mônica. Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com a Mônica Faraone Françoso, ela que é psicóloga, gente, traz muita informação legal aí e terapêutica para você lidar com o seu inconsciente. Ela é especialista, gente, traz muita informação legal para a gente entender como tudo isso funciona. Como estamos falando do inconsciente, como a gente sabe, Mônica, que o inconsciente está controlando a nossa vida? Através das nossas emoções e sensações. Porque a nossa mente é muito inteligente. Então, tem coisas que você fala assim, nossa, não é possível que eu não consiga fazer isso. Mas, quando você traz uma informação para o seu corpo, né, e pensa na informação e observa seu corpo, você vai perceber as suas emoções e as suas sensações em relação a isso. Né? Então, observar o corpo é que vai estar te mostrando as verdades do seu inconsciente. A mente mente. A mente é muito rápida, a lógica e tudo mais. Então, às vezes, ela está aqui, mas é o corpo que te paralisa, é o corpo que vai te contar verdadeiramente se aquela informação te leva para frente ou te puxa para trás. Né? Então, a gente tem a capacidade de analisar, só que é no corpo que a gente vai perceber o tamanho daquela informação para a gente. Tá? Vamos dar um exemplo, que acho que a Carol me pediu bastante exemplo, que vai ser legal. Então vamos lá, e você pensa numa situação ruim, um desafio que você vai ter agora, um medo que você está passando e tal. O que acontece com o seu corpo? Eu quero emagrecer, mas por que eu não consigo parar de comer ou fazer a dieta e tal? Quando você pensa em fazer a dieta, o que acontece com o seu corpo? Aí você vai se questionando e vai perguntando cada informação e você vai percebendo um monte de contração. E se você, cada vez que você observa isso, vai te dando os insights e percepções do que está acontecendo com você. Então, assim, o segredo é a gente olhar para o nosso corpo, então, para ter essa percepção. E como que a gente muda isso daí? A gente olha para o nosso corpo, a gente percebe que tem algum bloqueio, que está acontecendo alguma coisa. Como que a gente promove essa mudança? Para vocês que não conhecem, né, técnicas, né, psicossomáticas, eu diria para você, vai
para uma informação positiva, pelo menos para descarregar, para liberar essa tensão do negativo. Então, se eu estou com medo de uma situação, reforça seu cérebro para uma informação muito positiva, né? Porque quando eu vou para uma informação negativa, quando eu estou falando ir, não é só pensamento, não. Quando você sentir no seu corpo uma informação negativa, todo o seu sistema nervoso foi para uma ativação de medo. Então, quando você busca uma informação positiva, ele aciona um outro sistema parasimpático de relaxamento. Então, o que eu falo para vocês? Treinem a percepção de corpo, principalmente no positivo, para que você vá fazendo esse caminho neural. Porque o cérebro, ele tem redes neurais, então você vai fazendo tipo um caminho neural, né? Se você fala, está acostumado a fazer A, B, C, é como se ele fizesse uma musculatura, ok? Então, se você está acostumado a só olhar para o ruim, para o medo e tal, então tudo que você olhar na vida vai te dar. O primeiro caminho que ele faz é um caminho negativo. Então, quando você vai acostumando o seu corpo, a sua percepção do bom, é como se você tivesse a consciência e falasse assim, não, eu decidi parar de comer agora e fazer dieta. Né? Você não está acostumada ao medo, ao trauma, ao drama. Claro que tem liberações muito mais profundas no consultório, tá? Dei um exemplo de você estar se fortalecendo emocionalmente. E claro que isso, né, Mônica, que você tá trazendo aqui de informação pra gente, é só pra gente entender um pouquinho como a gente funciona. E como muitas vezes o inconsciente controla a nossa vida e a gente nem entende por quê. Você fala, eu sou medrosa. Eu sou medrosa, tenho medo de água, eu tenho medo de altura, né? Mas na verdade isso pode ser uma coisa aí do teu inconsciente que você aprendeu lá longe, né? E traz algumas reações no teu corpo. E na verdade você não tem esse medo, isso é inconsciente. Você pode modificar isso. Porque aquilo que você está enxergando no mundo é o seu mapa, é a sua lente. Ela foi construída ao longo da sua vida, mas não é a realidade. O mapa não é o território, gente. Isso que vocês têm que entender. O mapa é a lente que eu coloco para olhar para o mundo. E a partir da lente que eu olho para o mundo, eu reajo. Que é o exemplo que eu dei. Se eu tive um afogamento na minha infância, eu vou ter pavor de água. Então, minhas férias eu vou escolher para o campo, a piscina, eu não gosto muito de piscina. Então, eu começo a achar que aquilo é normal. Eu que não gosto muito. E às vezes não é bem assim. Tem um monte de bloqueios por trás e você nem sonha de onde está vindo. E a boa notícia é que a gente pode tirar esses bloqueios, né? E promover a mudança com a técnica adequada, com o profissional adequado, com o processo terapêutico adequado, né, Mônica? Assim como eu acabei de a gente fazer o exercício e você perceber que expandiu, você começa a expandir, porque os seus bloqueios começam a restringir a sua vida. Você começa a restringir, a ter medo, e aí tudo você começa a ficar mais difícil. E quando você vai liberando seus bloqueios, você começa a enxergar possibilidades, expande todas as possibilidades, entendeu? Você começa a sonhar de novo. Que lindo, tá vendo? Então, quem fala assim, ninguém muda, muda sim, dá pra gente mudar sim, porque a gente muda a lente. Nós não somos isso, nós não somos a nossa mente, nós estamos programados, mas tudo pode ser mudado. Ótimo, obrigada, Mônica. Que lindo, né? Porque surge uma esperança aí pra muita gente, eu acho. Tem muita gente que olha e fala, eu sou assim e pronto, fica naquele quadrado. Então dá pra gente sair do quadrado, né? E fazer novos quadrados, expandir aí, que nem você colocou, né? E ser muito mais feliz. A gente tem que escolher sair desse lugar e entender que tem ajuda e possibilidade, porque quando a gente está no trauma, no drama, a gente roda como se fosse num furacão e fica lá perdido naquele lugar. Procurem ajuda, procurem terapia, cuidem do seu corpo, cuidem da sua mente. É a sua base, a sua vida depende disso. Ai, que joia! Obrigada, viu, Mônica, pelas informações, pelo carinho, pela sua energia aí, né, de sempre, tão gostosa da gente sentir, né, e das informações preciosas que você trouxe no programa de hoje. Eu que agradeço poder participar e contribuir com essa informação e que possa ajudar, uma pinceladinha disso possa ajudar muitas pessoas. E você que está acompanhando também, obrigada pela sua companhia, tá? Então toda terça tem um programa novinho para você, inédito, ao meio-dia aqui na UP TV. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau.